Amados, Efésios 5,18, Paulo diz para nós não nos embriagarmos com vinho, porque a dissolução, o leva à dissolução, mas que nós devemos nos encher do Espírito. Dissolução é um homem que não tem controle sobre suas ações. Quando um homem ele se embriaga com vinho, ele não tem controle sobre suas ações. E em contraste é você se encher do Espírito, porque o Espírito controla as nossas ações. O homem vai andar de conformidade com a vontade do Espírito. Se o vinho, se a dissolução é uma desumanização do homem, porque o homem fica entregue a todo tipo de pecado, o enchimento do Espírito é você andar de conformidade com o verdadeiro homem, que é refletir o caráter de Cristo. E Paulo vai nos dizer 4 pontos sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E esses 4 pontos também nos ensina a maneira que nós devemos ser, a maneira que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Como é que um homem é cheio do Espírito Santo? Esses 4 pontos vai nos dizer como. Mas primeiramente, um homem cheio do Espírito, ele é um homem que tem comunhão na adoração com os irmãos. Vendo que Paulo vai dizer assim no verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, velho. Falando entre vós, sabe? Uma igreja que busca a plenitude do Espírito, ela é uma igreja que tem comunhão uns com os outros, principalmente no momento de adoração. E não é uma adoração, irmãos, superficial. É uma adoração que é baseada na palavra de Deus. A gente vê que Ezequias, quando ele restabelece o culto, o que é que ele diz aí? Vocês, levitas, vocês irão adorar o Senhor de acordo com as palavras de Davi e de Asaf. Ou seja, Ezequias estava ensinando o povo a adorar de acordo com as escrituras sagradas. Nós temos que cantar salmos entre os irmãos, porque Paulo nos ensina que a adoração é um meio pelo qual nós ensinamos uns aos outros. Ele vai nos ensinar isso em Colossenses capítulo 3. Então, o primeiro ponto é uma igreja cheia, é uma igreja que busca a plenitude do Espírito, é uma igreja que está em comunhão uns com os outros no momento de adoração, uma adoração bíblica, onde o Deus triuno é o centro do culto e da adoração. O segundo ponto está no versículo 19, Paulo vai dizer, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Agora não é entre vós, agora é cantando, ou seja, que não é uma adoração completa, é uma comunhão, uma adoração em comunhão, e agora é uma adoração particular, sabe? É quando nós particularmente adoramos a Deus com todo o nosso coração. Jesus nos ensina que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e nós devemos adorá-lo também com todo o nosso coração. Não é uma adoração hipócrita, falsa, mas é uma adoração como nosso Senhor Jesus nos ensina, em espírito e em verdade. Terceiro ponto é uma igreja grata. Cristãos que são gratos ao seu Senhor. Pois no versículo 20 vai dizer, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma igreja, são uma comunidade que é grata. Em tudo ela dá graças, porque em tudo ela reconhece a mão de Deus cuidando de cada situação. Ou então, o enchimento do Espírito, ele produz a adoração na comunhão, a adoração particular, mas ele produz gratidão em nossos corações. Você não vai ver uma pessoa cheia do Espírito, uma comunidade cheia do Espírito sendo murmuradora. Não, um cristão que é cheio do Espírito, ele é um cristão que ele é grato a Deus, grato pelo seu amor leal, grato pela sua misericórdia, grato por ser um Deus justo, grato por ser um Deus que supre todas as suas necessidades. Então, enchimento do Espírito produz gratidão. O quarto ponto produz sujeição. Olha o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vendo que
Cristãos cheios são cristãos sujeitos. É pastor que se sujeita aos irmãos, os irmãos que se sujeitam aos pastores, ou seja, eles estão se sujeitando uns aos outros. Por quê? Porque o enchimento do Espírito produz humildade no coração do povo, produz humildade à igreja do Senhor. Por que é que tem tantos cristãos que são soberbos? Porque eles não são cheios do Espírito, porque esse enchimento produz em nós sujeição e humildade. E como eu falei antes, esses 4 pontos também nos ensina como o cristão pode ser cheio do Espírito. Se você busca ser cheio do Espírito, de qual maneira nós podemos ser cheios? Paulo nos ensina, louvando em comunhão com os irmãos. Fale com os irmãos, louve em comunhão, com salmos, louvores bíblicos. O terceiro ponto é adoração particular. Tire momentos a sós com Deus para você poder adorá-lo, engrandecê-lo por causa da sua bondade. O terceiro ponto é você ser grato a Deus. Busque sempre esse espírito de gratidão. Reconheça a mão de Deus cuidando de cada situação na sua vida. Não seja um cristão murmurador, mas grato. E o quarto ponto é você se sujeitar uns aos outros. Se sujeite uns aos outros, sirva uns aos outros, porque esses 4 pontos tanto revelam quem está cheio do Espírito Santo, e esses 4 pontos também ajudam a um cristão a se encher e a permanecer cheio do Espírito.